Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Sol no signo de Peixes. Então, a gente vai trazer os trânsitos mais importantes que acontecem aí durante esse período em que o Sol vai estar transitando no signo de Peixes. O Sol entra em Peixes no dia 18 de fevereiro e ele entra fazendo um aspecto muito importante que é uma conjunção com Saturno. Saturno está ali no finalzinho de Aquário, né? Então o Sol entra em Peixes ainda sofrendo os efeitos dessa conjunção. E por que ela é tão importante? Porque a conjunção do Sol com Saturno costuma nos trazer algumas restrições. A gente, quando acontece essa conjunção, a gente se dá conta de algumas coisas que a gente não vai poder fazer, não vai poder levar adiante, coisas que a gente vai ter que priorizar, né? Priorizar uma em detrimento de outras. Então o Sol entra em Peixes e a gente entra em contato com o nosso emocional, com aquilo que a gente sente, com as nossas intuições, mas ao mesmo tempo trazendo aí junto essa consciência daquilo que a gente não vai conseguir mais levar adiante, daquilo que na verdade vai significar uma restrição. E essa entrada acontece aí no sábado de carnaval, então eu vou aproveitar um pouquinho para a gente falar sobre esse momento, né? Porque no carnaval o Sol aí em conjunção com Saturno, puxando um pouco para responsabilidade e até limitando de certa forma um pouco esse espírito carnavalesco, digamos assim, né? Então ele acaba favorecendo aí não as aglomerações, né, mas festas mais intimistas, com menos pessoas, às vezes as pessoas se preservando um pouquinho mais. E um outro aspecto aí presente nesse dia é a Lua que está chegando ali perto de Mercúrio, também em Aquário, e traz essa conexão com a criatividade, né, maravilhosa e aquariana, revolucionária, de trazer as coisas de uma maneira muito diferente e muito especial. Então, esses aspectos fortalecem aí essa parte de utilizar o carnaval para trazer as críticas de uma maneira diferente, né, para trazer de uma maneira criativa e engraçada pontos sérios, né, de reflexão. E isso está aí presente bem no sábado de carnaval. A Vênus acabou de passar aí por Netuno, então a parte de fantasia também tá aí, né, presente. Então é um carnaval para a gente aproveitar sim, mas com atenção, né, e responsabilidade. E estando aí atenta para ouvir essas reflexões que vêm através dessa forma criativa de expressar. Então, eu acho que vai ser um carnaval que traz um tom diferente por conta de Saturno e por conta de Aquário, mas que dá para a gente aproveitar bastante. Até porque esse aspecto aí que puxa um pouco para a responsabilidade, puxa um pouco para o pé no chão, nos traz também uma forma de aproveitar esse período para planejar o futuro. Ou seja, a gente vai estar ali imerso nessa brincadeira e também nessas fantasias, mas essa fantasia, dentro dessa fantasia, estão também os nossos sonhos de futuro. E então é um período aí interessante que ele não é de uma expressão pura e simples. É uma expressão, mas é uma expressão numa busca também de realizar os nossos sonhos, né? De encontrar formas de realizar os nossos sonhos, de entender o que pode estar errado, aquilo que pode ser mudado, porque Mercúrio em Aquário e nessa conjunção com a Lua sente a necessidade do que precisa ser mudado, né? E tendo essa abertura mental para novas formas. Então, é um carnaval bastante interessante também desse ponto de vista, porque ele pode ser um carnaval produtivo do ponto de vista do que a gente entende que é a nossa realidade ou que a gente quer que seja a nossa realidade no futuro a partir dos sonhos que a gente tem agora. Eu ia falar exatamente isso, sobre um momento interessante de se traçar estratégias que são diferentes daquelas conhecidas, né? Então, realmente se abrir aí para testar o que é diferente, né?
para tentar fazer de uma forma diferente aquilo que você deseja, né? Um planejamento aí que traz inovações. E sem contar que é um carnaval aí que começa na lua negra. A lua em aquário, o sol entrando em peixes. E a lua negra, ela é sempre um momento do ciclo lunar de queimar coisas, no sentido de tirar aquela energia dos resquícios daquilo que não deu certo. Então é um momento também da gente lavar a alma, né, para poder recomeçar no próximo ciclo. Então, esse período, inclusive, do carnaval, ele vai passar por isso, por essa lua negra e, posteriormente, também ali, mais para o final, a lua nova. É um momento de lavar as coisas do ciclo anterior, coisas do passado, coisas que realmente a gente quer que fiquem para trás e trazer para a nossa vida uma proposta de renovação. Isso, e a lua nova acontece no dia 20, que é a segunda-feira, e ela acontece com o sol e a lua ali no inicinho de peixes, ainda nessa conjunção com Saturno, né, mas já se afastando. E a Vênus, no momento da lua nova, ela está em peixes, mas nesse mesmo dia ela já passa para o signo de Áries. Então traz essa energia de algo novo, né? Então realmente aproveitar esse período para deixar para trás, né? Para limpar aquilo, jogar fora aquilo que não serve mais, tá bem interessante para já chegar na segunda-feira, na lua nova, começando a pensar naquilo que é o novo, né? Naquilo que você vai querer investir a sua energia ou que é o seu novo desejo, né? Com essa Vênus entrando aí no signo de Áries. E essa lua nova vem com uma energia muito interessante, exatamente por causa dessa despedida aí da Vênus em relação a Peixes e essa entrada em Áries. Porque Marte, a partir desse momento, Marte, que é o regente de Áries, começa a assumir um papel aí bastante importante nesses trânsitos planetários, né? Marte, nesse momento da lua nova, que, lembrando, a lua nova é um momento que rege todo esse período, todo esse ciclo lunar, Marte está ali em Gêmeos, fazendo um trígono com Mercúrio em Aquário. Então, esse trígono de Marte com Mercúrio em signos de ar traz uma provocação muito interessante aí, né? Traz aquela provocação realmente para encontrar novas formas, para encontrar novas soluções, para encontrar e se aceitar uma nova linguagem. Então, existe também isso, essa proposta de renovação da linguagem na forma de se comunicar. É algo muito interessante que esse ciclo traz, porque ele traz uma proposta de mudança que, por conta do que a gente ainda vai falar, do trânsito dos planetas mais lentos, é uma mudança de ciclo importante, não é simplesmente uma mudança de ciclo mensal, né, ou um ciclo lunar. A gente está vivenciando uma nova era mesmo, e Marte está aí trazendo, nesse momento, esse tom de um pouco mais de leveza, um pouco mais de brincadeira, uma provocação saudável, que pode nos ajudar a abrir a mente e a pensar de outra forma, né? Alterando, inclusive, essa questão da linguagem. Então, é um ciclo aí lunar que pode, inclusive, vir a abrir novas janelas até nas próprias redes sociais, novas janelas de comunicação, novas formas. Então isso tá para surgir aí, né, por conta desses trânsitos. E a gente tem toda essa possibilidade de explorar essas novas formas de acordo com aquilo que nos ajuda a expressar algo que realmente vá ter um efeito na vida, porque Marte, a partir de agora, vai começar a nos cobrar ação. E eu achei interessante também essa visão sobre esse ciclo como um todo, porque me parece que é assim uma migração de planos, ou uma migração de sonhos, né? Porque às vezes é isso, você tá com um sonho na cabeça e daqui a pouco você desperta para, né? Um perde a importância e outro ganha uma importância. Então me parece que é um momento de transição nesse sentido, em que algumas coisas se fecham, outras, né? Se abrem e de uma forma muito sutil, né? E fluida dentro, vou botar assim, fluida dentro das possibilidades.
Cara, eu sonhei a vida inteira em fazer tal coisa e simplesmente agora eu percebo que isso não faz sentido, na verdade, né? Que existem outras possibilidades que vão trazer muito mais sentido para minha vida, para minha existência, coisas que às vezes até 2 anos atrás eu nunca tinha pensado e que talvez hoje estejam entrando aí no meu imaginário como algo possível de futuro e de realização no futuro. Então, acontece realmente essa possibilidade de uma transição. E quando a gente estuda o trânsito planetário, é exatamente para a gente poder aproveitar aquilo que ele está trazendo de abertura, de energia disponível, trazendo de possibilidades. Então, se o momento que a gente está na vida está nos pedindo essa transição, a gente consegue entender que a gente está em sintonia com o que está acontecendo no astral, né? E a gente pega carona nisso conscientemente. Quer dizer, se você estava pensando em fazer essa transição, faz, porque esse é o momento, né? E se você já está muito angustiado com a tua realidade, faz a transição, porque esse é o momento. E traz também essa coisa de maturidade, né? Porque às vezes a gente está num outro ponto da vida e é essa transição também. Fala, não, nessa idade que eu tô, às vezes eu não quero mais isso, eu vou querer uma outra coisa. E aceitar esses pontos com essa naturalidade, né? Então, ok, vamos caminhar para esse diferente, que é o que eu tô percebendo e é o que eu tô sentindo de fazer nesse momento. Esse trânsito do Sol e dessa lua nova com Saturno ali é exatamente isso, porque os trânsitos de Saturno eles trazem essa atualização de ciclo, eles trazem esse cair de ficha que fala: caramba, eu não estou mais em tal idade, agora minha idade é essa, caramba, eu não desejo mais aquilo, na verdade agora o que eu quero para mim é outra coisa. Perfeito. E na lua nova, então, a gente tem esses aspectos aí dessa conjunção do Sol-Lua com Saturno. E a Ana Lu trouxe também o trígono, né, de Mercúrio com Marte, que traz essa agilidade para a gente conseguir pensar em novas ideias, ter criatividade e se colocar realmente para agir, né, para fazer e em busca do que se quer. Mas tem um outro ponto que eu queria trazer também, que é a quadratura de Mercúrio com Urano, que apesar de Mercúrio estar no movimento direto, ele está aí sofrendo uma interferência, né, de Urano que pode dar um certo balanço, né, uma certa interferência mesmo. Então a gente tem que estar atenta nesse período aí, né, da lua nova, com relação à nossa comunicação e as nossas trocas, enfim, porque tá com tendência a ter um ruído aí. Acontece muito nessa quadratura de Mercúrio com Urano, de a gente ser mal interpretado das nossas palavras, a gente quer dar uma mensagem, mas a mensagem que chega é diferente daquela que você tentou passar, né? Então, a gente está com o trígono de Mercúrio com Marte, trazendo uma fluidez na comunicação e essa provocação saudável de uma nova linguagem, mas ao mesmo tempo existe um ajuste que vai acontecer aí por conta dessa quadratura com Urano, né? De Mercúrio com Urano. E então esse ajuste, o importante é a gente não parar, nem se bloquear e nem criar um conflito por conta desse ruído. Na hora que ele acontecer, aproveita para isso aí como uma provocação também para melhorar, né, a forma de se comunicar ou exatamente para entender em que ponto a tua linguagem não está funcionando mais. E exatamente por isso você tem que renovar, né? Até que ponto o que você, às vezes, o impacto que você causa com uma palavra toma uma proporção maior do que a própria mensagem em si. E aí você não consegue passar o que você queria. Então essa quadratura ela também traz essa provocação de uma renovação da linguagem, uma renovação da expressão, para que a gente consiga ajustar melhor a nossa expressão àquela mensagem, àquilo que a gente realmente quer passar como mensagem. E aí, no dia 27, a gente tem a lua crescente com Vênus já bem próxima de Júpiter, né? Nessa conjunção ali em Áries, que traz essa renovação de energia, né? Uma energia gostosa em que a gente se sente motivado
para seguir em frente com os nossos planos. E a Lua se aproximando de Marte aí em Gêmeos, né? Também trazendo essa ação e essa agilidade para as nossas ideias. E aí, qual que é o desafio, na verdade, dessa lua crescente? Ela traz um movimento mental muito forte, no sentido da gente pensar várias coisas diferentes, traz um movimento do ponto de vista dos nossos desejos também, né, da mobilização dos nossos desejos muito forte por conta dessa aproximação de Vênus com Júpiter, porque é uma conjunção muito importante. Vênus com Júpiter em Áries nos trazem realmente esse desejo de realização, aquilo que a gente realmente quer saborear na vida, aquilo que a gente quer usufruir. Então, às vezes a gente pensa, poxa, eu me dediquei tantos anos a tal coisa e eu não consegui ainda usufruir os frutos disso. Então, a Vênus com Júpiter em Áries trazem esse desejo muito intenso de usufruir, né? Então, o risco que se corre nessa lua crescente é não trazer nada para o concreto. Porque esses planetas estão aí em ar, em fogo, em água, né? E com muito pouca terra. Então, o que a gente vai precisar fazer nessa lua crescente é ancorar esses nossos desejos e toda essa nossa criatividade em ações, ou pelo menos em planejamentos que tenham uma viabilidade boa, né, de realização. Então, é movimentar os nossos desejos, movimentar a nossa criatividade, mas não fazer isso simplesmente para expandir as ideias, né? Porque isso pode não ter nenhuma viabilidade. É expandir as ideias, o campo das ideias, mas com vistas a um planejamento para que aquilo seja viável de se realizar, para que a gente realmente consiga usufruir, para que realmente o nosso esforço nos traga esses frutos, que a gente possa ter esse deleite, né, na vida, a partir de algo que é a nossa energia sendo investida na nossa vida, nos nossos sonhos, né? Mas para que isso tenha realmente uma possibilidade de existir e não fique apenas no plano do desejo e no plano das ideias. E isso que você falou, Ana Lu, também está bem encaixado com essa outra conjunção que está se aproximando aí, que é a conjunção de Mercúrio em Aquário, que se aproxima de Saturno, que também está aí no finalzinho de Aquário, e que traz essa possibilidade, né, do planejamento, e a gente pode expandir isso para conseguir, inclusive, abusar das nossas ferramentas tecnológicas que nos permitem tantas facilidades desses planejamentos e de controlar etapas e facilidade visual, né, do que você está planejando, para conseguir organizar isso, né, para conseguir organizar esse novo, organizar colocar aquilo que te mobiliza ali no planejamento para você conseguir cumprir, né, com ele e tá mais engajada dentro desses seus planos. E essa é a energia que está regendo toda essa fase aí da lua crescente até chegar à lua cheia. É uma energia que vai se intensificando nessa fase até chegar na lua cheia. Então, essas ferramentas de que a gente dispõe aí, que a gente pode usar e abusar delas, incluem também os profissionais que são específicos dessas áreas, que muitas vezes a gente vai precisar para compor com o nosso trabalho, para que ele tenha um efeito maior, um alcance maior. Essa conjunção da Vênus com Júpiter nos pede esse alcance, nos pede que a gente invista 10, mas é para atingir 100. Né? E isso a gente consegue, quando a gente entende essa dinâmica, a gente consegue com parcerias que são prósperas, parcerias com as pessoas certas. Então, essa minúcia que Mercúrio com Saturno vão pedindo aí, ela é uma minúcia que ela pode ser para a expansão, ou seja, pode estar em função do que pede essa conjunção da Vênus com Júpiter. Em função disso, ou seja, é uma minúcia, é um detalhe, é o específico, é o profissional, é aquele contrato, é aquela parceria, né, que tende a expandir bastante aquilo que eu penso. Porque a conjunção de Mercúrio com Saturno, muitas vezes, ela nos traz o efeito contrário, da gente pensar de uma forma mais mesquinha.
né? Não, eu vou reduzir isso aqui para não ter os excessos, para não ter desperdício, etc. Só que no movimento do mapa como um todo, o que essa conjunção está nos pedindo é que nós sejamos efetivos, né? Na verdade, nessa busca de soluções e nessa busca do progresso, da prosperidade, daquilo que a gente quer que avance na nossa vida. Então, vamos utilizar aí esse período dessa lua crescente sem sermos mesquinhos ou sem termos esses pensamentos que podem ser um pouco pessimistas, no sentido de que aquilo não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, né? Desde que nós utilizemos essa energia com bastante assertividade. Essa é a qualidade que essa conjunção de Mercúrio com Saturno pode nos trazer para a gente fugir do pensamento ou das falas que podem, na verdade, trazer um pessimismo ou algo negativo no sentido de que, na verdade, o nosso sonho deveria ser muito menor, que a gente deveria querer uma coisa muito menor. Não, pode ser grande, pode sonhar grande, é só fazer direito. Ótimo. E essa energia ela é transformada ali na lua cheia, né? A lua cheia acontece no dia 7 de março. E nesse momento da lua cheia, o Saturno, que estava ali no finalzinho de Aquário, ele entra em Peixes, né? Então, Mercúrio já entrou em Peixes, o Saturno entra em Peixes, o Sol está em Peixes e o Netuno também está em Peixes, né? Então, a gente diminui bastante aí aquela energia aquariana intensa que estava no início, né? No início desse ciclo da Lua. E a Lua acontece, então, no dia 7 de março, com o Sol na metade do signo de Peixes e a Lua na metade do signo de Virgem. E a entrada de Saturno em Peixes também traz um outro aspecto muito importante. Não podemos nos esquecer de que Júpiter é um dos regentes de Peixes. Então, ele está fortalecido aí também. E a conjunção exata de Vênus com Júpiter em Áries, que vai acontecer aí do dia 1º para o dia 2 de março, ela vai acontecer naquele momento, mas nesse momento que Saturno entra em Peixes, o significado dessa conjunção se fortalece por conta de Júpiter ser um dos regentes de Peixes. Você vê, nós estamos aí com 4 astros no signo de Peixes, essa energia de Peixes, portanto, bastante fortalecida, e Júpiter, que é o seu corregente, fazendo essa conjunção com a Vênus em Áries. E para contrabalançar tudo isso, ou seja, essa energia muito grande pisciana e a Vênus com Júpiter, tudo isso que nos coloca no mundo dos sonhadores, para contrabalançar isso, nós vamos ter o planeta Marte, que é o regente de Áries e que nesse momento da lua cheia faz o fiel da balança, porque faz esse papel do fiel da balança, porque ele está numa posição em que faz uma quadratura aí com o Sol por um lado, com a Lua por outro, e especialmente uma quadratura com Netuno em Peixes. Então o Sol está numa posição, nesse momento da Lua cheia, exatamente de nos puxar para a ação, né? De fazer essa provocação para que tudo isso que a gente vai estar sonhando e desejando, e vem o período todo, desde a Lua crescente até chegar aí na Lua cheia, Marte vem com essa provocação, fala, tá, e aí? E daí? E acho que Marte chega aí fazendo a provocação de 2 formas, né? Então, a pessoa que está crente demais no seu sonho, Marte chega trazendo um ponto a menos, né? Aí para a pessoa refletir sobre essa altura do sonho, né? E para quem já está um pouco pessimista, digamos assim, Marte chega aí trazendo um outro ponto de vista, né? Uma outra história, uma outra possibilidade. Então, eu acho que é um momento para a gente estar bem atento ao nosso senso crítico para saber o que ouvir e o que não ouvir. Porque, né, as ideias estão aí e né, é a lua cheia, então tem a oposição e tem essas quadraturas.
E isso representa um desafio, né? Então é você colocando o seu sonho um pouco à prova aí e tendo que usar o seu próprio discernimento para entender, né, se aquilo vai ser produtivo para você, se não vai, se aquilo está realmente te acrescentando uma crítica positiva, ou se está ali só trazendo um tumulto, né, tá trazendo uma história que às vezes pode nem ser real, mas só para você, para tirar você daquele pensamento que estava, né? Até porque é uma lua cheia em Virgem. E o signo de Virgem nos cobra um pouco mais de lógica, né? O signo de Virgem nos cobra um pouco mais de coerência, né, em relação às nossas ações. Quer dizer, se eu quero muito realizar tal coisa, se eu quero muito usufruir de tal coisa, então as minhas ações vão me levar a isso? Esse planejamento que eu estou fazendo aí, ele realmente tem um potencial para me levar para isso? Ou eu estou só brincando, né, de trabalhar, brincando de me realizar, brincando de, né, e não levando a sério realmente o que é a proposta desse trânsito planetário, que é abrir o coração para aquilo que a gente quer, para a nossa paixão, para o que a gente quer usufruir, mas ao mesmo tempo, né, trazendo um planejamento e uma viabilidade para isso. E uma ideia muito legal que a gente pode abraçar no momento da lua cheia para aproveitar esses trânsitos é a gente abrir os olhos para os exemplos de vida e exemplos de pessoas que a gente admira e que fizeram algo parecido com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente quer realizar. Quais foram os passos que essas pessoas deram para conseguir realizar seus sonhos? E isso é muito importante porque é uma forma de nos trazer para a realidade, é uma forma de nos trazer para as possibilidades reais daquilo que a gente está querendo fazer, né? Então, esse fiel da balança de Marte em Gêmeos aí pode também ser aproveitado dessa forma. O Sol e todos esses planetas em peixes nos trazem muito para dentro, né? No sentido da gente ficar em contato com o nosso sentimento, a gente ficar em contato com aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. Então, muitas vezes esse sentimento, esse olhar e essa energia tira a gente dessa possibilidade de olhar para o outro com esse olhar de admiração e de, cara, se essa pessoa fez, eu também tenho condições de fazer, né? Não é aquela admiração platônica, porque para aproveitar o trânsito, eu uso a minha admiração ali platônica, mas eu uso de uma forma propositiva, quer ver o que a pessoa fez para conseguir alcançar aquilo, em termos práticos, porque não foi só talento, não foi só sonho, nunca tem uma relação por trás. Qual foi essa relação e como que eu vou me fazer essa proposta de relação de agora em diante para que essa minha realização e esse meu sonho tenha viabilidade. E eu trago também uma outra reflexão nesse mesmo sentido, da gente procurar essa história de pessoas que fizeram algo semelhante ao que a gente quer fazer, mas que não é porque uma pessoa conseguiu que você vai conseguir também, mesmo repetindo os mesmos passos, né? Então a gente tem sim que ter essas informações dessas histórias, mas trazer para você e o que funciona para você, porque essa lua cheia em Virgem fala sobre o seu ritmo, né? O seu próprio ritmo. E o seu ritmo nunca é exatamente o mesmo da outra pessoa. Então você tem que conseguir perceber isso que a outra pessoa fez, né? Quais foram os passos, qual é o esforço, que tem que ser feito e trazer isso para o seu ritmo e para o seu funcionamento, para ver como que isso pode funcionar para você. E é uma adequação, inclusive, de tempo e espaço, né? Porque às vezes essa pessoa que fez isso e que a gente admira estava vivendo em outro momento da história da humanidade. E é de uma geração passada ou de muitas gerações passadas, né? Então essa adequação de tempo e espaço, ela também está favorecida aí na lua cheia por causa da posição de Urano. Né? Se ali na lua crescente Urano estava fazendo a provocação com Mercúrio, nesse momento aqui
ele está fazendo uma jogada positiva em relação a esse eixo do Sol e da Lua, porque ele está em sextil com o Sol, que é um aspecto positivo, e em trígono com a Lua. Então é uma lua cheia que traz tudo isso que a gente falou e traz esse elemento facilitador para você se atualizar no tempo e espaço, que é Urano fazendo um trânsito positivo entre o Sol e a Lua. E aí, no dia 14 de março, a gente tem a lua minguante com uma conjunção muito especial aí de Mercúrio, Sol e Netuno ali no finalzinho de Peixes. Pois é, a gente tem essa sensação, né, de que todo o ciclo estava acontecendo para nos preparar para esse momento. É o momento dessa lua minguante, em que a gente começa a fazer o balanço daquilo que não deu certo, daquilo que vai dar certo, a gente diminui um pouco aquela energia de empolgação e a gente consegue enxergar um pouco mais, de uma forma um pouco mais intimista, aquele movimento todo em que a gente estava imerso. Então, parece toda uma preparação para esse momento. E Marte, que ganhou ali protagonismo, né? Depois, nesse ciclo inteiro, né? Depois da Lua Nova, ele foi ganhando um protagonismo cada vez maior, sendo fiel da balança ali na Lua cheia. E nesse momento de Lua minguante, ele está numa posição ainda mais relevante e forte, porque ele está fazendo exatamente uma quadratura com essa conjunção Mercúrio-Sol-Netuno em Peixes, né? Marte está em Gêmeos, fazendo uma quadratura com Mercúrio, Sol, Netuno em Peixes e oposição à Lua em Sagitário. Então Marte nesse momento vem com aquele aspecto da espada, que é exatamente o momento do corte. E isso é fortalecido pelo próprio significado da lua minguante. Então a gente vivenciou tudo aquilo, todas aquelas possibilidades, todos aqueles ajustes, tudo aquilo aconteceu, e agora é o momento da gente se alinhar e passar a faca, né? Passar a espada naquelas questões que na verdade não vão prosperar e não vão seguir adiante, para que a gente consiga ser mais assertivo, né, na nossa proposta. E isso fortalece aquilo que a gente falou no início, né, sobre esse ser um ciclo em que a gente fecha outros ciclos, né, em que a gente faz a migração de planos, de sonhos, porque é uma lua minguante que está trazendo exatamente esse movimento, né, fortalecendo não só por ser lua minguante, mas pelos aspectos, fortalecendo isso de você, olha, agora, né, baixou a bola da empolgação ali, e agora eu vou olhar com verdade para isso aqui, para realmente, né, fazer essa limpeza e selecionar aquilo que é mais importante ou aquilo que é mais produtivo para mim. E traz também uma reflexão importante sobre o que é que tira essa sua motivação, né? Porque pode ser que aconteçam coisas que você percebe dessa maneira, puxa, mas isso aqui tira demais minha motivação em fazer as coisas. Então você fique atento, né? Anote o que é isso, se são algo, se é alguma atitude, se é alguma pessoa que está perto de você, se é algo que você mesmo faz e que traz essa baixa de força, né, para ir em frente, para você conseguir no seu planejamento, no seu caminhar, também tirar essas coisas do caminho, né? Conseguir evitar o que for possível dentro disso que você reconheceu, evitar no momento em que você precise da sua motivação. E é um discernimento que essa lua minguante traz, uma possibilidade de discernir, que não vem só pelo racional, muito pelo contrário. Ela é bastante intuitiva, então é preciso estar em contato com os próprios sentimentos mesmo, né? Para conseguir fazer esse discernimento do que do que nessa história toda era sonho fantasia e não vai me acrescentar nada, e né, o que era ilusão, o que era sonho nesse sentido de ilusão, e o que continua sendo um sonho de motivação.
porque essa lua minguante acontece no signo de Sagitário, né? A lua está em Sagitário. Então, o que realmente disso tudo era um sonho motivador, sonho que é viável, sonho que me coloca para frente, que me coloca para planejar o meu futuro, para investir a minha energia na minha própria vida, no meu trabalho, naquilo que eu posso realizar a partir do que eu produzo, né? E sem tirar a ideia de usufruir, porque aquela conjunção que aconteceu de Vênus com Júpiter em Áries foi muito forte, muito motivadora, e ela vai causar um impacto num prazo um pouco mais longo, né? Então, esse momento da lua minguante nos traz essa possibilidade de discernimento. O que naquilo tudo, nesse movimento todo, na verdade, significa um sonho motivador. E o que na verdade não é. E aí, no dia 20 de março, o Sol se despede aí do signo de Peixes e entra no signo de Áries, né? E também numa configuração bem interessante, porque a Lua está em conjunção ali com Netuno em Peixes e o Sol faz essa conjunção com Mercúrio no início de Áries, né? Então, todos esses planetas juntos aí exatamente nesse lugar do zodíaco, que é o último signo para o primeiro signo. E traz esse ponto de renovação, né? Não só do Sol entrando em Áries, que traz toda essa força, né? De um novo ciclo que se começa, o início do ano novo zodiacal. Então, coroa aí esse período em que ciclos se fecham, né? Para que outros comecem, para trazer uma energia nova, uma energia de realmente estar começando o ano. E a gente falou sobre isso, essa questão de fechamento de ciclo, quer dizer, essa passagem do Sol pelo signo de Peixes, ela representa um fechamento de um grande ciclo e não apenas de um pequeno ciclo, porque não apenas está acontecendo o fechamento do ciclo do Sol, porque ele vai entrar em Áries e vai renovar ali todo o ciclo zodiacal, mas vários planetas estão fazendo aspectos e estão em posições que nos trazem esse significado, né, de transição de era, porque Saturno sai de Aquário, que foi um signo em que ele fez vários aspectos e nos trouxe muita coisa importante, muita transição importante. Então Saturno se despede de Aquário e entra em Peixes. O Sol passou ali por Netuno, Mercúrio passou por Netuno, Vênus fez a conjunção com Júpiter, que é uma conjunção muito importante, e nesse momento em que o Sol recomeça, abre um novo ciclo, Plutão sai de Capricórnio e entra em Aquário. Plutão que ficou esse tempo todo em Capricórnio, derrubando todas as estruturas, expondo todas as estruturas de poder, expondo várias coisas, derrubando várias coisas, quebrando, né? Quebrando tudo. Entra nesse momento, exatamente nesse momento, entra em Aquário. Então ele vai ficar pouco tempo, vai ficar aí durante uns 2 anos fazendo essa transição entre Capricórnio e Aquário, mas de toda forma, o fato de ele também estar entrando em Aquário, quando o Sol entra em Áries e recomeça o ciclo solar de um ano, isso é bastante significativo, né? E Saturno entrando em Peixes. Então, isso é bastante significativo no sentido de que nós realmente teremos um ciclo diferente. A proposta dos astros para a humanidade a partir de agora, ela é totalmente diferente. É uma humanidade renovada e a gente precisa pegar carona nisso e não ficar para trás. E é importante a gente observar esses trânsitos que são mais lentos, né, que marcam eras, né, que marcam gerações, porque a gente tem Saturno que passou aí para o signo de Peixes e que agora vai seguir nesse signo, e a gente tem Plutão que nesse ano vai dar essa experimentada aí no signo de Aquário. Então, agora no início do ano zodiacal, ele entra em Aquário, em maio ele entra em movimento retrógrado, né? Aí no meio do ano ele volta para Capricórnio
né? Para em outubro estar entrando no movimento direto novamente. Então acaba sendo um ano de transição de Plutão, experimentando essa nova energia de Aquário. E Aquário já traz essa conexão, né, com aquilo que é novo, de renovação, com as atualizações necessárias. Então, vai ser um ano aí em que a gente vai ser chamado para ter essas atualizações realmente. Então, quem pode já ir se preparando até aqui, maravilha. E quem não pode, olha, corre atrás, porque é esse momento de renovação, sim, de adaptação. E vamos seguir nessa confiança desse movimento de chegada dessa nova era. Então é isso. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Passa para as pessoas, para elas também terem acesso a essas informações, também poderem ter esse contato com as mensagens vindas através dos astros, nessa linguagem astrológica. E a gente também vai estar começando um novo ciclo. Então, se você quiser, deixe pra gente mensagens aí no Instagram, aqui no YouTube, onde ficar mais prático para você sobre como foi esse acompanhar desses trânsitos astrológicos, desses trabalhos com a lua nova e a lua cheia, para a gente poder estar se inspirando aí, se motivando para trazer ainda mais coisa para vocês.